Bem-vindos a mais um podcast do Enriquecendo com Negócios. Eu sou Marcos von Vessen e estou aqui no estúdio com mais algumas pessoas que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo e estão aqui que vão participar com a gente. Oi, Chelsea. Oi, Marcos. Então vamos lá? Qual que é a pauta de hoje? Hoje a gente vai falar por que é tão importante você compreender que o processo de enriquecimento, veja, isso é muito importante, é um processo. Não se enriquece da noite para o dia, não é por fórmula mágica, não é por esqueminha. O pessoal vive apresentando. Você que está me escutando por qualquer mídia social, você já deve ter sido abordado assim na introdução por alguém que está prometendo algo mágico. Você vai escutar o cara e o cara vai te transformar em uma pessoa rica em pouco tempo. Furada. Tá cheio de gente oferecendo coisas que não funcionam. Mas existem coisas que funcionam. São um processo de você desenvolver hábitos que serão os transformadores de você. Mas isso tem que estar acompanhado do quê? De sistemas que vão te ajudar. E a gente vai falar sobre hábitos financeiros e sistemas financeiros, certo? Exatamente. Hábitos financeiros e sistemas financeiros. Veja, hábitos, claro, todo hábito importa, né? Tem hábitos que podem não serem necessariamente financeiros, mas podem impactar na vida da pessoa. Se a pessoa não tiver bons hábitos de saúde, isso pode carregar todo o seu dinheiro. A pessoa pode acabar indo para um internamento ou não conseguir trabalhar por causa dos seus problemas de saúde. Mas o foco é falarmos mais sobre essa questão do porquê os hábitos financeiros são tão importantes e como que se faz para conseguir ter esses hábitos, né? Porque uma coisa que eu acho interessante e é sempre bom destacar é que muita gente já leu vários livros, já escutou muitas palestras, fez até alguns cursos, porém entendeu que tem uns hábitos legais, mas nunca consegue desenvolver esses hábitos, né? E isso é complicado. Exatamente. Só pra gente já começar com uma pergunta bem legal, eu quero saber qual foi o melhor hábito financeiro que você já desenvolveu. Qual de todos os hábitos que você desenvolveu foi o melhor e que mais trouxe resultado pra sua vida, só pra gente começar a conversar. Essa é uma pergunta muito difícil, né? Realmente, qual foi o melhor? Eu vou falar de um ou dois e no decorrer eu vou ver se eu consigo dar um peso para diferenciar um do outro. Olha só, o que eu considero hábitos essenciais? Para mim, o hábito de procurar opções, de avaliar alternativas, ele é essencial. O que eu quero dizer? Eu sempre tive muita vontade de empreender, de fazer negócios. A minha base de criação de riqueza sempre foi focada em fazer negócios. Por isso que o nome do nosso canal é Enriquecendo com Negócios, ok? E nesse processo eu sempre fui muito curioso para entender as opções. Então eu acredito que esse aspecto é extremamente importante. Eu sempre quis entender como que os negócios funcionam, aonde que se consegue mais opções. Então eu sempre fiz muitas análises nesse sentido. Agora, junto com isso, além dessa curiosidade de ficar pesquisando e tal, tem o outro lado que eu considero essencial, que é o hábito de fazer simulações numéricas, matemáticas até mesmo, né? Porque uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, e por isso que os sistemas são tão importantes, né? Porque muitas pessoas não conseguem fazer essas contas. Mas existem métodos, existem planilhas, existem maneiras que a gente consegue passar para que outros consigam fazer mesmo sem ter essa base. A pessoa não precisa ter a base matemática que eu tenho, porque aí a gente estaria quase eliminando assim, a possibilidade, não por nada, mas eu estudei muito, eu tenho uma formação muito forte na matemática, e só que a pessoa, eu conheço muitos outros que têm uma formação matemática extremamente alta, como a minha, alguns até maior do que a minha, e ainda assim não fazem bom proveito disso. Então existe a necessidade dos hábitos e dos sistemas. Mas aí o que eu estava te respondendo é que eu considero essas duas questões, de ficar atento, pesquisando, vendo as opções e fazendo ao mesmo tempo as contas para avaliar, fazer as projeções para saber se isso ali é compatível, não é, qual que é melhor, qual que não é, etc. Provavelmente são esses dois aí. E isso é uma coisa mais da sua personalidade, digamos assim, uma coisa que vem, acredito que desde sempre. Teve alguma vez que você olhou alguma coisa financeira e pensou, nossa, eu tenho que mudar isso, e você tentou criar um novo hábito? Sim, um dos cursos que eu fiz, que foi muito interessante, foi um curso bastante intenso, de 6 dias, teve lá um momento dinâmico
em que havia uma avaliadora, uma psicóloga, e ela disse que eu estava jogando muito seguro, que eu estava me arriscando muito pouco. E aquilo mexeu comigo e eu já tinha observado que algumas pessoas tinham, digamos assim, uma base, uma formação ou às vezes até condições nem tão favoráveis e estavam tendo um desempenho muito interessante, muito intenso. Isso já estava me levando a pensar sobre esse assunto. Quando ela falou aquilo, eu percebi que eu precisava me expor muito mais ao risco do que eu estava me expondo. E isso realmente foi algo que eu comecei a trabalhar mais. Porque eu não era avesso ao risco, nunca fui avesso ao risco, mas a intensidade é importante. O quanto você se expõe a riscos calculados, o quanto você está disposto a comprometer, às vezes até, talvez você sinta que a sua reputação pode estar em jogo, né? É muito importante, porque aí eu quero esclarecer aqui, aí na minha própria formação, eu fui por muitos anos professor universitário e eu não estou querendo usar isso como desculpa e nem generalizar, mas é provável que tenha a ver com o fenômeno. Há uma certa necessidade de você acertar. Só que nos negócios e nos investimentos, nesse processo, você tem que estar pronto a errar. Se você não está pronto a errar, você não vai avançar, porque passa pelo erro para chegar no acerto. Então eu acredito que esse é um aspecto que foi sendo adquirido e ainda está sendo adquirido e que é muito importante neste avanço, certo? Agora que a gente está falando de riscos, teve uma vez que você comentou sobre os riscos que alguém vai decidir tomar. E você falou da importância de saber os riscos calculados. E existe muita questão da personalidade das pessoas, sendo muito cautelosa ou muito arrojada nos riscos. E o que você faz quando você é muito cauteloso e muito arrojado para cada um desses? Certo, eu acho que eu sei do que você está falando. É que é assim, ó. A verdade é que qualquer pessoa pode mudar os seus hábitos. Hábitos são coisas muito difíceis de serem mudadas. Então, esse é um dos grandes problemas. As pessoas leem livros, ficam empolgadas, veem os exemplos dos outros, mas a empolgação passa. O conhecimento pode até ficar, mas ele não é colocado em prática porque tem uma barreira muito forte, que são os hábitos. Aí, em relação à questão do risco, o que vai acontecer? Existem pessoas que, para mudar os seus hábitos, elas vão precisar de sistemas. Sistemas são métodos que vão permitir ela estar mais segura, mais apoiada. Então, o que eu percebo nessa questão bem específica do risco? Tem pessoas que têm muito patrimônio, muito dinheiro disponível para investir, mas são muito cautelosas, ao extremo. E aí elas não querem arriscar nada. E aí, o que eu considero ser fundamental? Essa pessoa precisa ser exposta à realidade dos números. Quando ela é exposta à realidade dos números, ela vai perceber que a sua cautela excessiva, que ela pensa que está servindo para proteger o seu patrimônio, na verdade está dilapidando, está fazendo o seu patrimônio ser diminuído. Porque o risco é premiado. Isso é uma das regras mais importantes em finanças. O risco é premiado. Agora, o risco é premiado, só que ele não deixa de ser risco. Então, a pessoa aprender a usar ferramentas em que ela começa a se expor ao risco de uma forma calculada, cautelosa, é muito importante. Então, eu acredito que é nesse sentido que a pessoa vai adaptando. Veja, eu não estou querendo propor que a pessoa vai mudar toda a sua natureza, mas sim que ela vai começar a criar novos hábitos que vão permitir que ela ajuste aquilo que é necessário para que ela dê um salto, dê uma melhoria significativa na sua vida financeira. Então tem outras pessoas que, tendo muito dinheiro, não tendo, isso independe, elas podem ser muito arrojadas, mas tem pessoas que são tão arrojadas que arriscam tanto sem calcular da forma correta que perdem muitas vezes. Isso vai tirando o ânimo. Alguns se levantam. A gente já ouviu falar muitas vezes que dizem que em média uma pessoa bem-sucedida chegou a ter 3 falências, mas os números reais que eu apurei não são bem assim. Cerca de 27% dos milionários tiveram um ou mais fracassos. Isso está longe de ser a maioria. Não quer dizer que não seja um número significativo, mas não é a maioria. Então nós não precisamos passar
por uma falência. Isso não é uma regra, uma lei, algo que você tem que perseguir, como alguns colocam. Você tem que se arriscar até falir e tal, como se isso fosse uma norma, uma regra. Se você não fizer isso, você nunca estará pronto para ser uma pessoa bem-sucedida no ramo dos negócios, dos investimentos. Isso é uma falácia. Veja, 27% é um número alto, mas significa que 73% não passaram por esse processo. Então, não tem por que a gente se mirar na minoria nesse caso. Mas claro que é uma minoria significativa e deve nos inspirar caso você tenha passado do ponto para se reerguer e apostar que você ainda tem chance. É muito importante não perder o ânimo, né? Por causa de uma falência e desistir dos seus sonhos por causa disso. Então assim, você comentou antes de alguma característica, eu falei da questão de se expor ao risco e entender que nos negócios você tem que falhar. Então eu quero só dimensionar aqui. Uma falhas vão ter erros, você fez um investimento que não foi tão bom, você fez um negócio que não está dando tão certo quanto você queria, mas existem graduações, né? Você não precisa chegar no extremo, a falência é o extremo. O ponto é que você pode abrir um negócio que, vamos supor, a pessoa vai lá e monta um negócio, colocou 50 mil reais no negócio, o negócio não deu tão certo, ele acabou fechando e ficou com 30 mil. Ok, ele não perdeu tudo, não foi uma falência total. Não, ele trabalhou por um ano e não deu, trocou 6 por meia dúzia. Tá ok, foi aprendizado. São coisas bem diferentes, tem graduações diferentes, a pessoa tem que entender isso nesse processo. E quanto mais a pessoa entende a si mesma, o quanto ela é propensa a correr o risco e no que ela precisa trabalhar para que ela seja segura, melhor ela vai trabalhar com mais clareza. Mas ela tem que estar sempre sendo confrontada com a realidade, com os números, com as projeções, porque a precaução custa muito caro se ela não for bem administrada. Muita gente está nesse momento agora dizendo, olha, viu como foi bom ter guardado dinheiro, olha quanta gente perdeu dinheiro na bolsa. A realidade é que muitas pessoas, e eu não gosto de investir na bolsa, eu não invisto na bolsa, mas vou fazer esse comentário. Mas nada contra quem investe, tá? Mas aí eu acho que por um outro momento eu posso explicar isso aqui. Porque tem muitas maneiras de você enriquecer, de fazer bons investimentos, bons negócios, sem passar pela Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é um lugar de tubarões. Você entrando lá, provavelmente você vai ser só um peixinho no meio de tubarões. A tua chance de crescer e se tornar um outro tubarão é bem pequena. Claro, sempre vou mostrar o exemplo daquele que chegou. Nunca vou contar dos milhares que foram comidos pelos outros tubarões e sumiram do mercado. Essa é uma realidade séria. Mas voltando, tem muita gente que tinha muito dinheiro investido na bolsa e eles pensam que essas pessoas perderam dinheiro. Não é verdade, essa pessoa só perdeu o dinheiro se a pessoa vender as ações. Então isso depende muito de como que ela administrou os seus negócios, e da onde que ela criou liquidez, etc. Então pode ser que tenha pessoas que, vamos supor, o valor da sua carteira de ações pode ter caído lá milhões, mas está tudo bem. Ela não realizou o prejuízo, como a gente diz. E daqui a um tempo, pode ser que daqui a um ano, sei lá, se apure que ela não perdeu nada. Então, não se pode ser precipitado. Sem contar que há um erro muito sério nas pessoas que são extremamente precavidas, que elas às vezes só deixaram seu dinheiro em fundos muito conservadores e tal, e por isso elas deixaram de ganhar muito dinheiro. E elas deixaram de ganhar tanto dinheiro que as pessoas que investiram de outras formas já ganharam tanto mais que mesmo com uma perda elas ainda estão na frente dos outros. Então é por aí que vai a questão de fazer as contas certas, né? Pessoal, você que está acompanhando toda essa nossa conversa aqui, não espere para o final para pensar, eu queria saber isso aqui. Vai já escrevendo, vai escrevendo nos comentários, coloca a sua pergunta, o seu comentário, a sua questão. Isso vai ajudar a que nós possamos te ajudar e desenvolver cada vez melhor esse canal aqui. Muitas pessoas pensam em ganhar rápido. Não é, existe sim as pessoas que trabalham com day trade e tal, mas aquilo é extremamente especulativo. Menor ainda o número de pessoas que ganham, e tem outras ferramentas financeiras, instrumentos financeiros mega mais arriscados, que são usados como exemplos por certas pessoas, mas que se omite, assim, você diz, se alguém tivesse feito tal coisa em tal momento, teria ganho 200% em um mês. Só que esse C é uma possibilidade em 100 milhões e que talvez ninguém tenha feito, mas é divulgado, é muito bonito divulgar. Só que a realidade, mostrar no papel, mostrar o fato, está muito longe da realidade. Então a gente tem que conhecer o que realmente funciona. E tem outra questão que você não tem tanto controle quando como você faz os seus próprios negócios. E você consegue ter mais controle e por meio dos sistemas e dos hábitos você consegue controlar mais o que você está fazendo e se expor ao risco que você quer, do jeito que você quer, digamos assim. Uhum.
Sim, isso é importante destacar. Claro que nós não temos controle absoluto sobre todos os riscos, né? Só que é muito maior a tua forma de poder reagir quando você está investindo no teu negócio versus quando você está investindo no negócio de outra pessoa. Você está apostando no teu futuro financeiro, numa equipe de gestores ou que pode ter outros interesses. Quando você coloca o dinheiro em bolsa de valores, em ações, você está delegando o seu dinheiro a outros. Ele é um investimento que eu chamo de indireto. É um investimento que você está apostando que tem alguém muito inteligente fazendo a coisa com muita honestidade em teu favor e que vai dar muito certo. Pode acontecer essas 3 coisas, mas precisa acontecer essas 3 coisas que eu falei, né? Agora, quando você assume os seus investimentos, e não quer dizer que você precisa ter um negócio no sentido de ter um CNPJ, ter empregados, tem muitas outras formas que eu falo sobre como você pode fazer negócio. Mas de toda forma, quando você está administrando esse negócio, você tem o controle. Então você, quanto mais se preparou para entrar no negócio, mais você também deve ter percebido ou estudado as alternativas de saída, né? Porque um bom negócio é um negócio que ele é construído para você poder entrar e poder sair, certo? Vai bastante de gosto. Você pode ter um negócio, pode investir em ações, pode fazer o que você bem entender, do jeito que você quiser. E também negócios não é necessariamente só abrir uma empresa, igual você falou, existem vários tipos de negócios que não envolvem você ter uma empresa física ou um CNPJ, etc. E voltando mais para bons hábitos e maus hábitos, qual seria um bom hábito financeiro, um mau hábito financeiro e um hábito financeiro que parece bom, mas ele pode ser ruim se for em excesso? Então vamos lá. O que é um bom hábito? Um bom hábito financeiro é, nas palavras de Warren Buffett, né, considerado o maior investidor do mundo, é o hábito de você nunca perder dinheiro. Parece bobo, mas é um conselho muito sério. Quando você está atento, você entende que... De onde que vem o dinheiro? Vem do seu trabalho, do seu esforço, da sua criatividade, do seu tempo. Então, quando você desperdiça dinheiro, você está desperdiçando todas essas coisas. Você está desperdiçando da sua vida. Então, a pessoa estar desatenta ao fato do esforço que foi envolvido para ganhar dinheiro e tratar o dinheiro de uma forma irresponsável é uma maneira que depõe ou joga contra ela mesma, contra o seu futuro. Então, a pessoa precisa desenvolver essa consciência de não perder. A pessoa pode perder de tantas formas. A pessoa perde quando faz uma compra desnecessária. Ela perde quando ela faz uma compra mal planejada. Às vezes porque a pessoa não quis, digamos assim, ficar mal junto ao vendedor, ela acabou fazendo uma compra. Tem pessoas que fazem isso. Então, tem tantas formas de se perder dinheiro, de desperdiçar dinheiro, que é muito sério. Então, o bom hábito é o bom hábito da pessoa não perder dinheiro. Esse bom hábito ele vai se caracterizar em a pessoa desenvolver uma consciência. E isso, com o tempo, vai se tornando realmente algo incorporado. E aí se tornou um hábito. Veja, um hábito, eu acho que é muito importante esclarecer o que é um hábito, né? Exatamente. O hábito é alguma coisa que nós vamos fazer sempre, 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 até o ponto que se torna automático e você não pensa mais. Ninguém nasceu sabendo andar, mas ninguém na fase adulta pensa sobre como faz para andar. A pessoa simplesmente anda. Mesma coisa para quem aprendeu a andar de bicicleta. Demora um tempo, tal, pegou o equilíbrio, depois a pessoa sempre sabe andar de bicicleta. Ela desenvolveu, incorporou aquilo. Claro que ele é uma habilidade, então pode ser que uma pessoa aprendeu a andar de bicicleta, mas depois não ande mais. Mas o que eu quero dizer é que o hábito ele só vai se tornar um hábito verdadeiro quando ele se tornou incorporado à pessoa. Então, ele precisa ser rotineiro. Sempre que se fala em hábito, se fala em rotina. Por mais que uma pessoa não goste de rotina, essa mesma pessoa que não gosta de rotina, com certeza tem vários hábitos. O fato é que não existe quem não tenha hábitos e não existe quem não possa desenvolver hábitos. Então, o que se torna um hábito importante? Quando eu falo de a pessoa aprender a não perder dinheiro, significa que ela aprendeu a ser atenta. Ela vai desenvolvendo, ela começa a ficar atenta, ela percebe no que ela está botando seu dinheiro, para onde seu dinheiro está indo. Então a maioria das pessoas costuma saber de onde que vem o dinheiro, porque a maioria só tem uma fonte, trabalha, recebe o salário lá em tal dia, e ok, sabe de onde que vem. Faz muito, concentra muitos esforços. Eu acho uma coisa impressionante o percentual da vida que é dedicado a isso.
E eu não consigo entender como uma pessoa pode dedicar tanto tempo a ganhar e depois dedicar pouco tempo a cuidar. Não faz sentido. Então é um hábito que quando a pessoa cai em si pensa, realmente eu preciso estar atento, eu vou tomar cuidado. Legal, ela começa a tomar cuidado e com mais que ela repita isso, ou seja, ela fica relembrando, ela tem que se programar para isso. Ela precisa criar algum sistema que a leve a se lembrar diariamente de estar atenta. Mas se ela perseverar por isso pelo tempo suficiente, e sim alguns hábitos que podem ser desenvolvidos em tempo menor, se fala até em 21 dias, outros podem levar 66, 90 ou até mais, mas sempre vai envolver a repetição, começando com algo consciente até que se torne algo automático, inconsciente. Então, um bom hábito vai ser o hábito de não perder dinheiro. O outro bom hábito, você pediu um só? Posso dizer? Não? Mas, ok. Não, você perguntou o que era um bom hábito e o que seria um mau hábito, né? E um falso bom também. Bom, um mau hábito, né? Na verdade, quase sempre é muito fácil você identificar o que é mau. É só você inverter o sinal em relação ao bom, né? O bom hábito, eu falei de não perder dinheiro, né? E também é um ótimo hábito você aprender a ganhar dinheiro. Então você vai estar atento em como aproveitar oportunidades para ganhar dinheiro. Agora, o que é um mau hábito, né? O que é um mau hábito que eu considero muito sério é o hábito que algumas pessoas têm de não valorizarem o seu próprio tempo e não ponderarem o que elas estão fazendo com o seu tempo. Talvez esse seja o mal do século XXI, porque o número de distrações aumentou de uma forma tão impressionante, de uma forma assim incrível, está escalando, o número de distrações não para de aumentar. E isso faz com que as pessoas tenham um mau hábito de ficarem muito dispersas. Então elas não cuidam bem do seu tempo, particularmente. Então eu considero um mau hábito, porque o tempo é a essência da vida. Então um mau hábito é a pessoa não administrar adequadamente o seu tempo, não ter consciência do que está fazendo com o seu tempo. Muitas pessoas pensam que não tem tempo porque só sobrou 5 minutos para fazer alguma coisa. Mas algo que me chamou muito a atenção alguns anos atrás, numa das leituras que eu estava fazendo, foi do autor destacar que mesmo intervalos de apenas 10 minutos podem fazer maravilhas numa pessoa. E eu tenho desenvolvido na minha própria vida alguns hábitos em que eu comecei dedicando cerca de 5 minutos por dia. Então, na verdade, períodos muito pequenos podem ser o suficiente, desde que sejam feitos sempre, repetido, para que haja uma transformação. Então, mau hábito que eu considero muito grave é esse mau hábito de você não cuidar bem do seu tempo e não dar o foco adequado. Agora, aquele hábito que você me perguntou, o que é um hábito que parece bom, mas na verdade é ruim, onde se confunde o hábito da economia com a pessoa ser, desculpa a expressão, mas pão dura, miserável, etc. Porque o que acontece? Existem más economias, existem muitas más economias. Eu vejo isso muito frequentemente acontecer. A pessoa resolve não gastar em algo pensando que está economizando e está jogando fora muita coisa. No caso do tempo, é um caso emblemático. Tem pessoas que não querem comprar tempo. Elas preferem fazer qualquer coisa. O que eu quero dizer? Deixa eu deixar isso mais claro. A pessoa ela está tão focada na economia que ela não percebe o que ela perdeu do outro lado. Então, assim, eu já vi acontecer, um dos anos que eu atuo, que é na área de construção civil, pessoas que são prestadores de serviço que deixam de ir para um trabalho num dia porque não queriam gastar com alguma coisa. Então a pessoa perde um dia de trabalho, veja, parece uma coisa inacreditável, mas acontece. A pessoa perde um dia de trabalho e a pessoa está trabalhando lá e aquele dia não vai voltar para ela. E ela perdeu porque ela queria economizar em alguma coisa, mas a economia é menor do que o que ela ia ganhar. Então são as falsas economias, existem várias falsas economias. Tem pessoas que compram um produto inferior pensando que são economizantes e estão jogando dinheiro fora. Tem pessoas que economizam do seu tempo ou a pessoa não quer gastar num estudo melhor, comprar um bom livro, fazer um bom curso, porque acho que estou gastando dinheiro, mas aquilo ali está um retorno tão mais alto. Então, tem um hábito que eu gosto muito de destacar, que é o hábito do payback, é o tempo que leva para alguma coisa se pagar, né? Já gravei sobre isso e tal.
E esse é um hábito poderosíssimo que na verdade, é um sistema que te cria um hábito, né? Porque o sistema de payback nos leva a fazer essa conta. Quanto tempo leva para alguma coisa se pagar? Se a pessoa cria esse hábito, a pessoa vai resolver vários problemas, né? Ela cria o hábito de usar esse sistema que reforça esse hábito. Porque o que vai acontecer? Uma das coisas mais difíceis é a pessoa parar de gastar, ainda mais para quem é muito gastador, né? A pessoa que é muito gastadora, ela tem uma necessidade de gastar, mas se ela aprender a usar o payback, ela vai ser muito mais feliz, ela vai gastar de uma forma eficiente e vai estar ganhando com esses seus gastos. É algo que eu acho importante reforçar para as pessoas entenderem. Payback, o tempo que leva para alguma coisa se pagar. Se você compra um equipamento, que o benefício que ele vai trazer vai fazer com que o valor que você investiu se pague em pouco tempo, você vai fazer essa conta e vai descobrir se compensa ou não compensa comprar esse equipamento, esse objeto, essa roupa, sei lá o que for. Sim, é um bom hábito e ele ajuda bastante gastadores porque eles vão conseguir continuar gastando, mas de uma forma realmente eficiente. Exato. Bom, vamos falar um pouco mais da questão técnica de formação de hábitos, digamos assim. Você falou que é difícil mudar um hábito e esquecer um hábito. É mais difícil que formar um novo hábito? Na verdade, hábitos não se esquecem, basicamente hábitos se reescrevem. Então a pessoa tem hábitos e eles precisam ser reescritos dentro da pessoa. O hábito ele é um caminho mental dentro do cérebro, digamos assim. É um conjunto de ligações de sinapses, etc., que existe dentro do cérebro humano, em que algo gera, quando se tornou um hábito, né, tem algo que é como se fosse um gatilho, algo que coloca a pessoa dentro do automático. Daí a pessoa realiza aquilo em busca de uma recompensa. Sempre haverá esse fator de recompensa, alguma coisa que de alguma forma para você é uma recompensa. Essa recompensa pode ser ganhar algo ou pode ser se livrar de algo que lhe dá medo. Então, por exemplo, pessoas que são assustadas por algum motivo, quando aquilo acontece, elas reagem até que ela se sente segura e aquela sensação de segurança lhe traz o alívio. Então, nesse caso, tem algumas pessoas que não são investidores porque têm medo e elas sempre se sentem aliviadas na hora que elas deram para trás em alguma decisão que elas estavam prestes a tomar. Então, elas têm esse mau hábito. Então, o que elas precisam fazer? Elas precisam reescrever essa rotina ali no meio, né? Elas vão ter que aprender a reescrever a sua reação. O que vai despertar aquela atitude não vai ser desligado na pessoa, mas ela precisa reinterpretar aquilo ali. Não é um processo simples, não é algo que dá para fazer sem a pessoa ir um pouco mais a fundo, mas é totalmente factível e muitas pessoas são bem-sucedidas por causa disso. Isso eu acho interessante comentar que um autor comentou certa vez, um autor de um livro muito legal, aprendi muitas coisas interessantes e depois no outro trabalho dele veio essa questão que eu vou falar agora. Nesse outro trabalho dele, ele disse que ele ia apresentar um método onde você poderia, em 16 dias, desenvolver 48 novos hábitos, desenvolvendo 3 por dia. 3 vezes 16, 48 hábitos novos. Na época que eu vi aquilo, eu achei fantástico, sensacional. Eu fui e tal, né? Mas nada daquilo funcionou. E por que não funcionou? Porque, na verdade, faltava. Ele pode ter acreditado realmente naquilo, veio a ideia, ele já tinha muito sucesso, muitas coisas, ele tem muito sucesso, muitas coisas, mas foi uma ideia que na verdade não funcionou, porque não tem cabimento, ninguém cria hábitos em tão pouco tempo, o hábito depende do tempo. Então isso é um fator muito importante que as pessoas precisam compreender. Hábitos precisam de tempo. Claro que a pessoa pode estar muito empolgada, empolgadíssima com alguma coisa e começar a ir, se aquela empolgação segurar a pessoa pelo tempo necessário para que aquilo se torne um hábito, beleza, venceu a barreira e foi para frente. Mas isso não vai acontecer com 48 coisas ao mesmo tempo, certo? Então a pessoa tem que focar em uma coisa, desenvolver ela, depois focar em outra. Parece que é lento, mas ele é muito consolidado, é muito seguro. Em um período como 6 meses, um ano, a pessoa já pode estar vivendo uma revolução. Mas ela não pode esperar que isso aconteça em uma semana necessariamente. Ou como algumas pensam que vão fazer uma aposta milagrosa e vão em 2 dias mudar sua vida financeira. Leva tempo e precisa de consistência para criar um novo hábito. E é um processo que você tem que estar realmente querendo fazer, você tem que ter percebido o que você estava fazendo de errado, o que você precisava mudar na sua vida, ter consistência, ter a empolgação, mas você também pode se apoiar nos sistemas, caso a sua empolgação
vai diminuindo, você tem como manter-se no caminho de criar esses novos hábitos que você precisa. Precisa mesmo. Eu acredito que precisa. A pessoa precisa desses sistemas que geram todo o apoio para que a pessoa realmente permaneça. Porque a pessoa enxergar que existe uma possibilidade de uma vida melhor não é a coisa mais difícil. A pessoa percebe, basta você abrir os olhos e ver que tem pessoas que estão vivendo melhor, estão mais felizes, estão mais tranquilas, estão se sentindo mais realizadas, mas de você perceber que elas estão vivendo bem até que você passe a ser essa pessoa, existe um processo. E no meio desse processo vai ter que ser criado hábitos. O que eu defendo é que esses hábitos precisam estar apoiados em sistemas. Quando a pessoa apoia em sistemas é muito mais rápido e muito mais consistente. Agora, vai fazer toda a diferença. Vale a pena esse processo. Vale a pena investir esse tempo, investir esse esforço. Agora, tem que ser uma motivação real. A pessoa tem que estar com uma motivação interna, interior, significativa, dizendo, eu quero essa mudança. E isso é um dos pontos mais importantes que vai levar a pessoa para chegar no ponto que ela deseja. Mas ela só vai chegar no ponto que ela deseja se ela entender o que é isso que ela deseja, né? Por isso que eu gosto também de falar, muitas vezes, eu já falei em alguns vídeos, a respeito da necessidade da pessoa saber para onde que ela vai, né? E isso é tão importante. Nesse momento você já deve estar percebendo como você precisa mudar os seus hábitos, você que está ouvindo. Sim. E pode estar empolgado. Mas só saber que você precisa mudar não vai resolver. Você vai precisar dos sistemas, vai precisar saber como mudar os seus hábitos, vai precisar saber quais hábitos você tem que mudar. Então fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai ajudando vocês. E isso que você fez acompanhando até aqui, pode ter certeza que reforça um princípio importantíssimo, que é o tempo que você investe. Aprender a respeito de como ganhar dinheiro e como conservar o dinheiro e como multiplicar o dinheiro é muito importante, porque não tem cabimento você gastar a maior parte da tua vida para ganhar e não saber como ganhar mais, aplicar melhor e multiplicar esse dinheiro. Então, você está no caminho certo. Você fez muito bem acompanhando esse vídeo até aqui. Se você gostou, lembre-se de curtir para nos acompanhar. Seja pronto para receber as notificações, sempre nos acompanhando. Faça seus comentários. Os seus comentários nos ajudam muito a desenvolver cada vez mais um programa mais adequado, um trabalho mais adequado. Vão deixando as perguntas sobre hábitos e sistemas aqui no final do vídeo. Não esquece de curtir e as notificações são muito importantes para vocês saberem quando que tá tendo vídeo novo. Vocês sabem onde é a notificação do YouTube, sabem também onde é no Facebook e no Instagram. Então vamos lá, que vocês estão no caminho certo e não se percam. Isso aí. A gente se vê nos próximos hábitos. Quem sabe que você foi o Marcos Von Vesten, enriquecendo com negócios e... A Chelsea Von Vesten, enriquecendo com negócios.